seja melhor para o futebol brasileiro e a mais adequada no caso. Você pega o caso agora, eu poderia te dizer o seguinte, hoje, enquanto nós estamos conversando aqui, tem 33 dias que o Vitor Roque não foi denunciado, não foi pautada a audiência que vai cuidar dele. Nesse período, ele fez 6 gols, fez 4 assistências e ajudou o Palmeiras a ganhar 9 pontos, se não estou equivocado. Tá certo? Ele devia ter sido julgado antes. Eu estou certo, eu estou errado, esse é um fato. Oswaldo Pascoal, você acha que demorou muito para ser julgado o Vitor Roque? Que pode pegar de 5 a 10 jogos ser condenado? É a mesma situação do que a presidente do Palmeiras disse anteriormente, né? Ela reclamou do período em que o Bruno Henrique pôde jogar pelo time do Flamengo, enquanto não houve o julgamento. O que faz o presidente do Flamengo? Vai buscar no Vitor Roque a denúncia de 33 dias porque não foi julgado. Isso eu vou tentar explicar para vocês. O tribunal no Brasil, ele funciona como qualquer outro tribunal. O Tribunal Desportivo funciona como qualquer outro tribunal. Tribunal de primeira instância, o processo como é feito, as possibilidades, a entrega das provas, depois o período para que você apresente a defesa, a acusação. É como qualquer outro tribunal. Na Espanha, na Inglaterra, na Argentina, são tribunais na Confederação Sul-Americana, são tribunais de penas. Sim. Não pena tem... já pré-definida. A própria Conmebol é assim, né? A Conmebol, Sul-Americana. É assim, Sul-Americana. Não tem apresentação de todos esses fatos. Então, sai aconteceu no domingo, julga segunda. Julga na segunda, no máximo na terça. Eu estou tentando explicar para o telespectador, para o nosso fã de esporte, como é que funciona o tribunal no Brasil, né? Às vezes com muita lentidão, às vezes com problema, às vezes não faz reunião, às vezes adia a reunião, aquele processo que era para fazer naquele dia fica para outro, e alguém pede vista do processo, como qualquer outro tribunal. Como qualquer outro tribunal. Então, o ataque da presidente do Palmeiras é respondido pelo ataque do presidente do Flamengo. Mas isso não é porque é à toa. Porque Palmeiras e Flamengo estão disputando o Campeonato Paulista, estão disputando o Campeonato Brasileiro e vão disputar a Libertadores da América. Claro. Entendeu? É por isso que eu digo para vocês, casa que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Por quê? Porque isso já era para estar definido. Tanto o caso do Vitor Roque, quanto o caso do Bruno Henrique. Mas o tribunal do STJD, ele não tem poder da polícia para pedir provas e tal. É verdade, não tem. Então, precisou sair do processo da polícia, sair da polícia, ir para o Distrito Federal, para que as provas pudessem ser apresentadas, para ter um processo na justiça. Me ocorreu um negocinho aqui, porque a gente sabe que no campo, no gramado, faltam 2 minutos para acabar o programa, existe a lei da compensação. É o que a gente sempre fala, o time que é prejudicado na quinta, no domingo, muitas vezes ele é ajudado. Você acha que a sentença do Bruno Henrique pode influenciar na sentença do Tigrinho? Não, eu acho que não. Se um for absolvido, o outro vai ser, e se um for punido, o outro vai ser? Eu vou falar para você diretamente, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque são situações distintas. Cada uma situação é bem distinta, uma situação diferente da outra. Pode jogar pro vozinho lá. Tetra, também. Abusando do seu poder de síntese, responda a minha pergunta. Você acha que uma sentença pode acabar tendo relação com a outra? Para o torcedor, para os programas esportivos, com certeza, vai ser tema de muitos debates. Se um for punido e o outro não, você imagina, a chiadeira, a reclamação, as mídias sociais, vai estourar de audiência. Não adianta. Hoje em dia, tudo que acontece entre Flamengo e Palmeiras... Essa resposta do BAP é só respondendo porque a Leila falou que o Bruno Henrique, com efeito suspensivo, sendo julgado e condenado, jogou a maioria do tempo, fez o Flamengo vencer, fez gols, ele foi lá e deu a mesma resposta. É aquela guerrinha de bastidor, que já está chata, tá? Tá chata. Já está chato. Tá chata. Tá chata mesmo. Parecendo... E assim, infantil, né? É isso que eu ia falar, estão parecendo 2 crianças que, não, é meu, não, é seu, não, é meu, não, isso aqui é meu, tal, todo dia. Foi ele, tia, não foi você, não, foi... infelizmente... O jogo já tem tantos atrativos. Mas é lamentável, isso é só... Mas é compreensível, são 2 presidentes que estão brigando defendendo o seu clube.
18h45, amanhã estamos por aqui? Você falou, tá falado. Você manda. Eu nada obedeço. Regras, normas como você. O Balbino tá preparado. Brigar por títulos no futebol brasileiro tem que superar os adversários e também o calendário. Flamengo e Palmeiras pagaram cifras altas para ter um elenco com jogadores selecionáveis de diversos países. Agora sofrem com uma data FIFA na reta final do Brasileirão. Entre uma equipa recheada de bons jogadores, os selecionadores são responsáveis nisso. Há uma data FIFA, é oficial, os selecionadores podem nos chamar, quem lhes paga os salários somos nós, quem precisa deles somos nós, mas o futebol é assim e nós temos que nos adaptar. Nesse momento tão determinante da temporada, necessitávamos que se quedassem todos, la verdad. Pero bueno, es así, los entrenadores necesitan también ganar con sus selecciones y los jugadores también quieren servir. Segundo o site especializado Transfer Market, o elenco do Palmeiras é o mais valioso do Brasil. Está acima de 200 milhões de euros. Logo atrás vem o do Flamengo, na casa dos 195 milhões de euros. Os dois são os únicos a ultrapassar a marca de 1 bilhão de reais. Elencos com qualidade em todos os setores e que agora vão ser postos à prova. A lista de desfalques de Felipe conta com 7 convocados: Plata, Carrascal, Arrascaeta, Varela e Vinha, Danilo e Alexandro, além dos lesionados Jorginho e Pedro. O departamento médico corre para ter Léo Ortiz e Alan saudáveis. E o clube ainda espera o julgamento de Bruno Henrique na quinta para saber se vai ter o atacante contra o Sport. No lado alviverde, Abel Ferreira também fez a listinha da data FIFA. Nela tem Gustavo Gomes e Sousa, Piquerez, Martínez e Facundo Torres, Flaco Lopes e Aníbal Moreno e ainda Vitor Roque. A situação piora para o técnico do Palmeiras quando ainda incluímos os lesionados Everton, Felipe Anderson e Paulinho, e ainda os suspensos Andréas Pereira e Alan, todos fora do jogo decisivo contra o Santos. É um time de desfalques para cada lado. O final de semana vai mostrar se os dois elencos mais valiosos do Brasil vão dar conta do recado. Que coisa, né? E aí o Abel reclama demais, o Felipe Luiz também, mas o Abel já falou, é isso, não tem muito o que fazer em relação à data FIFA. Os jogadores saem, muitas vezes eles não voltam e ainda tem esse jogo atrasado que eles vão jogar durante a data FIFA. André Kfouri, são muitos jogadores importantes fora do Flamengo, do Palmeiras também, mas é um Palmeiras contra o Santos, desesperado, jogando lá na Vila, e o Flamengo contra o Sport, que está praticamente rebaixado, deve inclusive confirmar matematicamente o seu rebaixamento no fim de semana. Por esses ângulos todos, a vida do Palmeiras nessa rodada, nesse jogo de data FIFA, né? Ela é mais difícil, mais desafiadora, mais perigosa do que a vida do Flamengo. E a gente comentou aqui, esse jogo do Palmeiras com o Santos, o Palmeiras vai à Vila enfrentar o Santos, numa situação para o Santos de uma ameaça tremenda de rebaixamento, e o Palmeiras lutando pelo troféu. Esse jogo pode marcar uma aceleração do ônibus santista para a Série B. Sim. E também um desvio de rota do ônibus do Palmeiras em relação ao troféu. Por exemplo, se esse jogo empatar, o que num clássico é bastante comum, acho que os dois se prejudicam demais. Claro. Então é um jogo gigantesco do ponto de vista do campeonato em cima e embaixo na tabela. O Flamengo ele tem mais condição de substituição do que o Palmeiras. Eu não quero discutir com análise de valor de jogador, quanto vale o elenco, tá tudo bem, beleza, não tem problema nenhum. Futebolisticamente falando, o técnico do Flamengo tem mais condição de substituição do que o técnico do Palmeiras. O adversário, o Sport, é mais fraco do que o Santos.
E o Flamengo vive uma situação também importante, porque precisa ganhar o jogo para se recolocar e, eventualmente, para se colocar numa posição muito boa para, na sequência das rodadas, liderar esse campeonato até o final. Então, é assim, é triste que esses jogos aconteçam nessas circunstâncias, com os dois times esfacelados por desfalques. Mas, claramente, eu consigo ver um nível de dificuldade e de perigo maior para o Palmeiras do que para o Flamengo. Pois é, existe uma chance gigante do Flamengo assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, então, na próxima rodada, Calçade. Pode ocorrer, e certamente essa caminhada até a data da final, dia 29, data da final da Libertadores, o que acontece no Campeonato Brasileiro pode influenciar um pouquinho a final. De que forma? Um melhor que o outro, ou 3 pontos, eles podem chegar também empatados, né? Com a mesma pontuação. Mas é uma disputa em 2 frentes. Uma direta agora, final de Libertadores, jogo único, e a outra é enfrentando seus adversários no Brasileirão em pontos corridos, que é um campeonato que... naturalmente, todos acreditam que a Libertadores é o maior campeonato. Porém, para um treinador ganhar um campeonato com 38 rodadas, mostra toda a capacidade de trabalho da instituição e do clube. Isso é muito importante. Nem sempre para o torcedor... É mais difícil o Campeonato Brasileiro, apesar do Libertadores ser mais importante. Mas o que eu vejo é o Palmeiras numa situação que talvez leve o Abel a mudar estrategicamente um pouco os comportamentos táticos do Palmeiras, jogando fora de casa. Seu Palmeiras que tem um formato hoje bem estabelecido, que Palmeiras que pode, sim, pressionar o Santos, pode, mas pode também resolver esperar e tentar agir na necessidade do adversário e contra-atacar. O Flamengo também com seus desfalques. E aqui, isso é tão vergonhoso, clubes terem que jogar com esse nível de desfalques. Eu achei que a gente não ia chegar nesse ponto. Porque convocava um jogador, 2. Quando a gente abriu a possibilidade para até 9 estrangeiros, o mundo leva, as suas seleções levam. Então você tem os brasileiros convocados, os estrangeiros também, o que inviabiliza. Mas sem este jogo nesta data, o calendário não aguenta. O que eu lamento profundamente é essa briguinha de Palmeiras e de Flamengo da 5ª série. Sim. Porque é o seguinte, né? Eles tinham e têm ainda tudo para transformar o futebol brasileiro. Palmeiras e Flamengo fizeram muitas coisas boas, bem feitas e podem melhorar, mas perto dos outros eles estão muito à frente. E o legal de ter Palmeiras e Flamengo é, se você tem um clube que tem a maior torcida do Brasil, um orçamento gigante, receitas também, que é o Flamengo, é muito fácil atribuir o resultado atual a este tamanho. Claro. Só que o Palmeiras não tem a maior torcida do Brasil, não tem esta dimensão, é um grande clube, mas faz um trabalho extraordinário. Então você mostra clubes com capacidades diferentes fazendo um trabalho magnífico. A gente tem que entender que é muito bom para o padrão do futebol brasileiro. E ao invés de ajudar o futebol brasileiro, eles estão, sim, elevando este debate, essa disputa, para um lado que você perde a esperança. Porque eles, sabe, eu não vejo com esta geração de dirigentes nenhuma possibilidade de a gente evoluir. E eu acreditava que eles poderiam chegar para mudar. E é mais o mesmo. Vamos colocar daqui a pouco a entrevista do BAP e também do Anderson Barros, falando sobre essas briguinhas de bastidores, tá? De Palmeiras e Flamengo. Antes, uma boa notícia para o torcedor do Flamengo, tá nessas imagens aí que vamos colocar para vocês, fãs de esportes. E é o Pedro, ele começou a treinar agora e de uma maneira mais livre, né? Ele tá liberado para participar de atividades, mas ele ainda não tem atividades com um confronto direto com os colegas. Mas já foi a campo e já começou a se movimentar, o que aumenta muito a esperança do Pedro e está à disposição principalmente para a final da Conmebol Libertadores no dia 29 de novembro. Uma ótima notícia. E aí o Felipe Luiz, claro, está nessa esperança de ter o Pedro. Vamos ouvir, então, o que falaram o Anderson Barros ontem em entrevista lá na Federação Paulista de Futebol, no lançamento do Campeonato Paulista de 2026. E daqui a pouco colocamos também o BAP falando sobre essas briguinhas entre as duas equipes. O Palmeiras tem deixado muito claro, principalmente através da senhora presidente, que ele quer que o campeonato seja decidido nas 4 linhas. Precisamos ter muito cuidado e quando nós dizemos isso
o próprio STJD, a própria CBF, todas as instituições ligadas ao futebol precisam ter muito cuidado para que as coisas somente aconteçam dentro das 4 linhas. Então a gente precisa, o STJD sim, precisa entender, precisa respeitar todos os prazos, que esses sejam de forma equilibrada, e nós temos a convicção de que isso acontecerá. As coisas serão feitas como devem ser feitas. É esse o recado e esse é o posicionamento do Palmeiras muito claro em relação a esses últimos acontecimentos. E eu tenho plena confiança que o STJD está absolutamente preparado para tomar essa decisão, né? Seria mentira se eu dissesse aqui na frente de todo mundo que não tem um efeito contaminação no presidente do Flamengo enquanto torcedor. Claro que como torcedor, né, que o presidente eu desejo que o Bruno Henrique seja absolvido. Mas eu entendo que existem instâncias, né, na vida exatamente para minimizar esses aspectos emocionais. E eu acredito que o STJD está absolutamente preparado e qualificado para tomar a decisão que seja melhor para o futebol brasileiro e a mais adequada no caso. Você pega o caso agora, eu poderia te dizer o seguinte, hoje, enquanto nós estamos conversando aqui, tem 33 dias que o Vitor Roque não foi denunciado, não foi pautada a audiência que vai cuidar dele. Nesse período, ele fez 6 gols, fez 4 assistências e ajudou o Palmeiras a ganhar 9 pontos, se não estou equivocado. Tá certo? Ele devia ter sido julgado antes. Eu estou certo, eu estou errado, esse é um fato. Tá aí, André Kfouri, vai ser assim. Ele fala também do campo sintético, do Palmeiras, aí a Leila fala que o BAP está falando isso porque é para provocar o Palmeiras, e aí eles seguem nos bastidores com essas rusgas. Em relação ao atraso, né, a maneira morosa com que a justiça desportiva se move, ele está correto. Por outro lado, a colega do BAP, que preside o Palmeiras, a Leila Pereira, reclamou que na mesma sessão do STJD, em que um auditor pediu vistas e jogou para outro dia o caso do Bruno Henrique, um jogador do Palmeiras, que tinha sido expulso, foi suspenso, vai pegar mais um jogo e vai cumprir na partida contra o Santos. Só que esse jogador do Palmeiras foi expulso no dia 23 de julho, no jogo contra o Fluminense. Nós estamos em novembro. Então, veja que todo mundo pode reclamar dos mesmos problemas. Essa morosidade, que não tem explicação, é tremendamente prejudicial ao campeonato. Porque um jogador que é expulso no dia 23 de julho, ele precisa ser julgado no máximo em 48 horas. Sim. E, se punido for, cumprir a suspensão na próxima rodada. Claro. Para que as coisas continuem a andar e... É claro, isso acontecendo com todos os jogadores de todos os clubes, ninguém possa reclamar de uma suspensão conveniente para o adversário. O Palmeiras tem vários desfalques nesse jogo contra o Santos, ganhou mais um na última sessão do STJD, que é a mesma sessão, repito, na qual o Bruno Henrique não foi julgado, porque um dos nobres auditores pediu para ler o processo com mais atenção. Assim, os clubes só lidam com isso porque eles são incapazes de resolverem seus problemas entre si, se tornarem sócios do produto que pertence a eles, organizarem o Campeonato Brasileiro da maneira que eles desejam e dizer, não vamos utilizar o STJD, não precisamos do STJD, não queremos o STJD. Teremos uma comissão de penas formada por esses membros que vão se reunir no dia seguinte a cada rodada, analisar os casos disciplinares e tomar a decisão. É simples assim. É simples assim. Os clubes reclamam porque também é conveniente reclamar, mas eles só lidam com essas situações por causa dos próprios defeitos. Simples não é, né? Quando é que Palmeiras e Flamengo e o restante dos clubes conseguiriam encontrar essas nobres pessoas para julgar no dia seguinte? Mas é hora... Nunca. É um momento, é hora de reformar o futebol brasileiro. Eu vou mais além, é hora de